Eu queria abrir com vocês o texto de Marcos, capítulo 4. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Soul é a casa do povo. Porta aberta. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, ele disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se forte tempestade e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repetem comigo, por favor. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tua presença, pelo teu Espírito que sopra sobre nós, Senhor. Continue falando conosco. Obrigado porque a tua vida está fluindo aqui como um rio. E nós queremos dar glórias ao teu nome. Alguém pode glorificar o nome de Deus aí, em nome de Jesus, amém? Queridos, existe uma obra de arte de um artista plástico chamado Paul Klee, uma obra de arte de 1940, chamada Ângelos Novos. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande por essa obra de arte, porque ela me levou a muitas reflexões sobre a vida, sobre a minha caminhada, sobre a visão de mundo que eu tenho. E é uma obra de arte belíssima, porque o Paul Klee é essa pessoa, foi essa pessoa maravilhosa na sua arte. Mas ela se tornou ainda mais poderosa e potente pela leitura que um filósofo chamado Walter Benjamin fez dessa obra de arte chamada Ângelos Novos. E ele cria o conceito de história chamando essa obra de arte de O Anjo da História. Essa obra de arte mostra um anjo com um olhar bem aberto, com os olhos bem abertos, com as asas abertas, apavorado, olhando para o futuro. E o passado parecia ser desastroso. E o Walter Benjamin fala que a sensação que ele tinha era que, como se o anjo estivesse tentando conter um futuro desastroso. Um futuro que seria irremediavelmente destruidor na vida de muitos. Que tinha tudo para ser bom, mas que poderia dar muito errado. Quando eu estava meditando sobre esse texto, eu lembrei exatamente dessa obra de arte do Paul Klee, chamada Ângelos Novos. Eu pensei sobre as tempestades que ocorrem na nossa vida. Eu pensei como que, às vezes, a gente está ali preparados, a gente está com sonhos, está com desejos, e, de repente, tempestades acontecem. No contexto desse Marcos 4, a tempestade, o que Jesus está fazendo ali, acalmando a tempestade, é acalmando uma chegada natural, uma tempestade natural. Mas é fato também, queridos, que muitas vezes nós nos deparamos com tempestades, algumas que nós mesmos criamos. Vocês sabem uma expressão que diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Algumas tempestades da nossa vida não são de causas naturais. Algumas tempestades da nossa vida, sim, são de causas naturais. Acontece com todo mundo. É uma coisa que a gente precisa sair dessa coisa particular que a gente vive e lançar um olhar mais sistêmico e perceber que algumas dores, algumas tempestades, alguns ventos fortes são naturais, acontecem na vida, acontecem no mundo. Uma série de eventos que não dependem necessariamente de mim.
Covid, por exemplo, foi um furacão. Foi um vento forte que soprou sobre a humanidade. Algumas pessoas ficaram tão fechadas em si mesmas que achou que o problema fosse dela. E ficaram com medo de morrer. Alguém ficou com medo de morrer da Covid? Eu fiquei. Eu fiquei com muito medo. Eu tive muito medo. Quando eu peguei Covid, eu fiquei em casa, eu estava sozinho em casa, uma sensação terrível. E logo depois de uns meses, eu fui na casa de um casal de amigos, o Danilo e a Marcele, e eu lembro que eu saí de casa, estava muito tempo sem sair de casa, e quando eu cheguei na Avenida das Américas, que eu vi a potência do Covid, porque era uma sexta-feira, 7h30 não tinha um carro na Avenida das Américas. As esquinas estavam cheias de lixo, toneladas de lixo. E foi uma sensação de desespero tão grande. E eu descobri que aquele desespero não era só meu. Tem desespero que não são só seus, são humanos. Tem tempestade que não acomete só a sua vida. Esses dias agora a gente está sob o alerta de um vento forte. Também me inspirou a pensar sobre isso. Tem causas que são naturais e que nós sofremos dela enquanto humanidade. Tem outras tempestades que nós enfrentamos que são frutos da nossa própria semeadura. Nós semeamos alguns ventos. Sabe aquela tragédia anunciada? A pessoa está olhando para a pessoa. Tem cara de porco. Tem pé de porco. Tem nariz de porco. Ah, não é porco não, pastor, é bênção. É porco. É porco. Tem cara de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco, é porco. E a gente insiste em estar em alguns lugares de afetos, de profissão, relacionais, culturais, que a gente olha e fala assim, tem cara de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco. Não é porco não, pastor. Eu vou pela fé, é o amor da minha vida. Tem tempestade que você mesmo causa. Tem tempestade que... Agora, independente de coisas que são naturais ou coisas que nós mesmos semeamos, a pergunta é, será que Jesus está no meu barco? Será que eu estou contando com Deus diante das tempestades? Será que eu consigo contar com Deus quando tudo parece estar se movimentando, quando o chão está mexendo, quando eu estou vivendo uma Venezuela, que eu perco o meu chão? A gente não sabe a sensação de se perder o chão, de um terremoto, de sentir que está, senão os terremotos da nossa própria vida. E parece que está tudo que você perdeu o teu chão. Alguém já teve essa sensação de que perdeu o chão em algum momento da vida? E aquela coisa, tipo levar uma vaca no mar, que vem aquela onda e te joga, e você perde o chão. O Frank estava falando comigo, o Frank fez snowboard, né? Muitos anos, viajou o mundo todo. E ele falando sobre quando vem a vaca, quando vem uma onda e te dá um nó, e você completamente perde o sentido. E essa sensação é terrível. A minha pergunta é, será que nós conseguimos contar com Deus na hora da tempestade? Será que eu tenho Deus no barco da minha história? E mais, a sensação, às vezes, é que mesmo você tendo Deus, a sensação é que, às vezes, parece que Deus não está lá. Vem uma tempestade, primeiro vem uma palavra de Deus. Fala comigo, primeiro vem a palavra de Deus. E essa palavra me desafia dizendo, nós vamos para o outro lado, nós vamos mudar de face. E às vezes Deus só te dá ele não te dá o roteiro todo, ele só te dá o epílogo. Você vai mudar de fase. Fala para alguém assim, você vai mudar de fase e vai ser uma bênção na sua vida. Vai ser uma bênção. O epílogo. Embaixo, epílogo, assinado Deus. Deus está falando para os discípulos, nós vamos para o outro lado. Você vai crescer, você vai avançar. Como nós cantamos aqui. Entretanto, existe um processo nisso aí. Existe uma travessia. E o sentido de eclesia é um pouco isso, de você estar num movimento constante, de mudança da sua própria rota, de mudança da sua própria história. Mas é também instrumento para mudar a história de outras pessoas. Jesus estava no barco, mas a sensação é que ele estava dormindo. Cadê Jesus no meu barco quando a tempestade vem? Eles tentaram fazer de tudo, porque eles eram pescadores, eles conheciam aquele mar da Galileia. Eles sabiam que o mar ele era tranquilo, mas eventualmente passava por uns revoltos, assim, por um vento forte, um vendaval. E eles tinham controle, eles sabiam dominar aquela situação, aquela geografia.
E muitas vezes está na tua mão, você sabe fazer, você tem controle, você não foi irresponsável, você controlou, você mediu, você fez cálculo, você tinha e tem, às vezes, essa noção de como que eu resolvo crise. Eu me preparei para isso, eu estudei para isso, eu me qualifiquei por isso. Eu sou o próprio protagonista da minha própria história. E, de repente, tudo aquilo que você é e sabe e faz, não é suficiente para você se sustentar diante de alguns vendavais, e alguns temporais, e alguns ventos fortes. Aí você se lembra que, para além do vento forte, para além da sua habilidade natural, para além da sua técnica adquirida, para além da sua preparação, tem um Deus que está no barco da sua história. Quero te lembrar nessa manhã, tem um Deus que está no barco da sua história. Alguém pode dizer amém? Tem um Deus, fala para alguém assim, ó, tem um Deus que está no barco da sua história. Mas olha, fala para outra pessoa, tem um Deus que está no barco da sua história. A pergunta é, onde está Deus quando a tempestade vem? Quando eu só dependo de mim, queridos, Deus dorme. Deus descansa. Quando eu decido depender de Deus, quando eu descanso em Deus, Ele opera na minha vida. Então a pergunta é, onde está Deus na hora da tempestade? Na minha vida. O texto diz que Jesus estava embaixo, lá no porão, teve a preocupação de arrumar um travesseiro e estava dormindo muito. E mesmo quando você tiver essa sensação de que parece que eu sou de Deus, eu falo com Deus, mas eu estou fazendo tudo na minha própria mão, do meu próprio controle, eu quero que você saiba que Deus está no barco da sua vida. E às vezes Ele vai estar descansando porque parece que você não precisa dEle. Ele se tornou desnecessário para você e para mim. Os discípulos sabiam tudo do Mar da Galileia. Eles tinham a habilidade que receberam de Deus. Eles tinham uma capacidade que foi dada por Deus, eles tinham um talento que foi dado por Deus. E presta atenção, Deus usa o teu talento para desatar a sua própria vida e a vida de outras pessoas, amém? O milagre que Deus quer fazer na sua vida e através de você é através, muitas vezes, daquilo que está na tua mão. Deus te deu inteligência, Deus te deu um projeto. Às vezes a gente está orando para que Deus faça algumas coisas na nossa vida e Ele já nos deu projeto, já te deu tanta coisa. E a minha pergunta é, onde é que você engavetou aquilo que Deus te deu como inspiração para desatar a tua vida? Onde é que está engavetado uma coisa que é tão dom de Deus para você e para outras pessoas? É muito legal ver a igreja reagindo, a igreja se manifestando, fazendo suas ações na igreja, ações no contexto do culto, falando, estou fazendo isso, umas ideias interessantes, uma ideia da PUC, uma ideia aqui de comunicação, porque é isso, a gente vai se juntando e vai descobrindo que a gente tem coisas que pode desatar outras pessoas. E é sobre isso a vida, queridos. A vida não é sobre apenas Deus acalmar o seu mar, mas você ser um instrumento de Deus para acalmar o mar de alguém. Quem está entendendo o que eu estou falando? E você não pode ter medo de querer ser um instrumento de Deus para trazer calmaria a pessoas que estão vivendo aflições profundas na alma, turbulências profundas, vendavais incríveis, terríveis, que para ela parece ser o fim da vida, mas você vai ser um instrumento de Deus para trazer calmaria para a alma de alguém. Alguém pode dizer amém? E isso Deus vai fazer muitas vezes através daquilo que está na tua mão, você tem isso. Você vê um grupo de comunicação falando, você vê um ato simbólico que a gente faz na cidade de Deus e que desata pessoas. Será que eu tenho descoberto que eu tenho potência de Deus na minha vida para trazer calmaria para o meu ambiente, para o meu entorno, para a minha comunidade de fé? Essa semana o Barrabás teve, acho que o pastor Léo falou que parece que comeu alguma coisa. Infecção intestinal. Aí veio mamãe, papai, e o Léo colocou no grupo e foi falando com a gente. Eu falei, que bom ser esse lugar, que vai trazer calmaria para pessoas em tempestades. Porque às vezes é só uma infecção estomacal, mas às vezes é uma infecção na alma, às vezes é uma coisa que está dentro de nós, está nos perturbando. E eu preciso contar com Deus no barco da minha existência. E eu preciso ser a voz de Deus para trazer calmaria para o meu entorno. Queridos, o que Deus te deu não é só seu.
Presta atenção nisso, que é para a vida toda. Você não está aqui a passeio para ser o bom vivant, para ser o influencer de Cristo, falando como 10 passos da vitória. Não. Nós fomos chamados para ver Deus acalmando as tempestades nossas, mas para trazermos também aquietação e tranquilidade para pessoas que estão no nosso entorno. O que eu não posso me esquecer é que Jesus falou, nós vamos para outra fase. Que você não pode esquecer, porque se você perde essa coisa, esse sentido de que só Jesus pode aplacar esse anjo, pode ajudar esse anjo a parar as tempestades que estão vindo desastrosamente nos destruir. Senão nós vamos passar pela vida, vamos repetir a história sem causar nenhuma mudança, sem fazer nada que possa mudar significativamente a vida das pessoas. Eu fui chamado para acalmar o vento da vida de alguém. Você foi chamado para acalmar o vento e a tempestade na vida de outras pessoas. Você pode dizer amém? Eu fui chamado para isso. No meu fazer, no meu falar, com a minha técnica, com o meu dom, com a minha habilidade. Porque não é só falar sobre, dar um aviso sobre, se você quiser fazer uma pós-graduação na PUC, a PUC está disponível. Às vezes é abrir um sinal, abrir um canal de luz assim. Nós estamos acompanhando uma senhora de São Gonçalo que estava na iminência de perder uma perna. E eu estou falando isso, eu vou contar um milagre que Deus usou a minha vida para fazer. Ela estava na iminência de amputar a perna há pelo menos 5 anos, Franklin. 7 anos na iminência de amputar a perna. Sabe aquela expressão que diz assim, ó, que a expectativa do trauma é pior do que o trauma em si? Isso. Ela estava há 7 anos na iminência de perder a perna. Isso não apenas adoeceu o corpo, adoeceu a mente dela, adoece os filhos, adoece a colateralidade, a família toda. Ela não está andando e o inevitável é que a perna dela vai ser amputada. Há 7 anos. Não foram dias, uma semana, foram 7 anos. E alguém perguntou se eu podia ajudar de alguma forma. E eu pensei, falei assim, acho que não sou médico. Bom, eu não sou médico, mas eu conheço médicos. Eu não sou médico, mas eu conheço pessoas que conhecem médicos. Então, vamos pesquisar. E sair ligando para uma pessoa, sair ligando para outra pessoa. E não era essa senhora não é uma senhora assim, de visibilidade. O que eu ganhei com isso? Nada, só a alegria de uma música do Belchior que eu amo. Esqueci. É linda essa letra. Mas eu só tinha aquela alegria de ver a vida acontecendo na vida de alguém. Eu fiz uma ligação aqui, fiz uma ligação ali. Eu falei, e a pessoa me perguntou, assim, você quer que a gente fura fila? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu só quero que ela tenha um atendimento, tenha uma segunda opinião. E fomos para vários hospitais e, de repente, aparece da minha rede, uma rede de médicos, uma equipe médica, através de uma bióloga. Perguntaram se podiam fazer uma reunião comigo, eu fiz a reunião e falei, olha, o problema dela é sério, a grande possibilidade dela perder a perna mesmo, e isso aí tem que fazer agora, porque senão pode se tornar metástase. E a gente, vamos conversar. Levou numa equipe médica, falou, talvez vai ter que amputar mesmo. Chegou na outra e falou assim, o médico falou assim, olha, tem uma possibilidade de a gente fazer uma outra intervenção cirúrgica para saber o que está por dentro. De repente uma pessoa me liga e falou assim, pastor, eu estava puxando a ficha dessa senhora e tem mais de 1.500 pessoas na fila para esse tipo de tratamento. Eu falei, eu não vou furar a fila de ninguém, porque isso é contra o que eu acredito, inclusive. Ela falou assim, mas a gente descobriu aqui, a família não sabe, ela não sabe, que há 6 anos atrás, ela entrou numa fila. E por essa fila, ela pode ser atendida hoje. Ela foi, pois bem, entrou, ficou 15 dias, 20 dias para a cirurgia se preparando, internada, fomos lá várias vezes lá no hospital visitá-la, e ela fez a cirurgia há cerca de 10 dias atrás. A resposta foi o seguinte, a equipe médica toda falou, ela
não vai precisar amputar a perna. Alguém pode dar uma glória a Deus e aplaudir, gente? Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É aquela coisa, aquela rede. Da mesma forma como existem redes e redes de fofoca e de maldade, existe uma rede do bem, queridos. E você precisa fazer parte disso. A família está... Você imagina uma família que está esperando 7 anos ser amputada. Aí ontem ela mandou uma foto para mim, mandou um vídeo para mim. Ela segurando uma base assim, andando com a perna que seria amputada. E não foi porque alguém decidiu ser Jesus na vida daquela pessoa para acalmar a tempestade dela. Isso é feito às vezes com uma cesta básica. Isso é feito às vezes com essa doação que a gente fez lá para o pessoal da Cidade de Deus agora. É muita coisa? Não é muita coisa. Mas é uma potência de Deus que está na sua vida. Olha para mim, tem uma potência de Deus que está na sua vida que pode desatar diante vidas, pode acalmar o mar de alguém. Alguém pode dizer um amém? Pode acalmar a tempestade de algumas pessoas. E eu estava pensando nesse texto essa semana. Eu falei, Deus, me ajuda a ser esse instrumento que vai trazer alívio e acalmar a tempestade. E que a Soul seja esse lugar. É uma ceia da partilha. Alguém falou hoje, eu vim 3 vezes na igreja, 2 teve festa, teve comida. É isso mesmo sempre? Eu falei, que saco fosse assim. É só a cada 15 dias que a gente tem alguma coisa para comer. Juntos. A alegria de fazer um café hoje, gente. Eu fiz um café maravilhoso e trouxe. Com alegria e humildade no coração. E tem um membro da igreja que viu, eu falei, quando eu deixei ali, voltei, a minha garrafa de café estava vazia. Eu falei, gente, a minha garrafa de café estava vazia. Aí chegou uma irmã da igreja e falou assim, também só tinha um copo, eu vi que você só trouxe um copo de café. A Suelen, aquela irmã que vive me perseguindo. Mas a alegria de sair de casa, passar na padaria e falar assim, eu quero fazer parte dessa coisa de generosidade, de partilha. Porque quando eu faço isso, eu estou semeando bem, eu vou estar colhendo bem na minha vida. A gente pode ser do bem. E falar isso parece assim uma heresia do pastor Kleber Lucas da Soul. Não. Deus está na bondade. Fala comigo. Deus está na bondade. Nós somos o templo de Deus. A Soul não tem um templo. A gente reúne nesse lugar, nesse instituto aqui. Amanhã a gente pode estar em outro lugar. A gente é essa coisa errante. Nômade, esse nomadismo nosso. E é muito bom chegar e sair dos lugares e deixar marca e saber que a nossa mensagem é a mesma. A gente precisa ser uma comunidade que cuida, que se importa, que olha, que eu falo, eu tenho isso aqui, eu posso ajudar. Às vezes é uma ligação, às vezes é uma informação. Putz, eu parei de estudar há tanto tempo, acho que eu vou fazer essa pós. Será que eu consigo fazer isso? Será que a gente consegue fazer? A gente fez um evento, teve um evento esses dias, no mês passado, chamada, como é que era aquela, do William Douglas? Favela Mais Rica. E ele me ligou para ajudar na Favela Mais Rica. Como é que você pode ajudar? Eu falei, cara, eu estou correndo muito, eu não consigo te ajudar. Ele falou assim, consegue sim, pensa aí. E eu falei, gente, tá, a Érica. E liguei para a Érica, falei, Érica, a gente precisa fazer um trabalho para ajudar o pessoal da Favela Mais Rica, que vai acontecer. E levamos um grupo lá para a Favela Mais Rica, ajudei de outra forma, chamando uma banda, contratei uma banda para ajudar lá na programação. Foi uma coisa incrível, 1.700 pessoas participaram e eu só fiz umas ligações. Levamos 20 pessoas para lá, para o Favela Mais Rica. Isso abre os olhos, isso traz alento para algumas pessoas. Às vezes o que as pessoas precisam são só uma forcinha, só um empurrãozinho assim, ó. Vai ali, fala com o fulano de tal. Você quer ser uma bênção na vida de alguém? Deus te chamou para isso. E não é com grandes coisas. Tem uma pessoa da igreja que me procurou esses dias e falou assim, eu trabalho com teatro, estou parado há muito tempo, estou com um projeto agora, gastei um dinheiro que acabou meu dinheiro. E eu peguei o telefone, liguei para alguém e falei assim, você pode ajudar essa pessoa? E ele falou assim, manda ela vir para cá. É só uma ligação, é só um contatinho assim, de Deus. É só uma forma de você olhar. E o neném mexeu na hora que eu estava orando com ele, não estava? Mexeu, cara? Eu senti. Mexeu aqui, eu orei. Você é só um contato de Deus. Deus quer que você seja um contato na vida de alguém. Aleluia. Para desatar vidas. Mas eu também preciso contar com Deus para aquietar minha alma diante das minhas tempestades. E eu aquieto a minha alma quando eu descubro que Deus está no porão e eu não estou contando com Ele.
Eu quero contar com Deus na minha trajetória. Eu quero saber que Deus está comigo. Eu vou estar fazendo a partir de amanhã um jejum de 40 dias. Ah, está falando para perder a barriguinha? Não. Mas vou perder também. Vocês me veem nos vídeos, você fala, pastor, está gordinho, né? A barriga do pastor, eu te repreendo. Mas eu quero ser uma voz que traz alento para aqueles que estão aflitos. Eu quero contar com Deus na hora da minha aflição. Eu quero cantar um cântico aqui, Marcelo, se puder montar aqui para mim, que fala sobre essa quietude de Deus na hora da tempestade. Jesus falou, eu não posso me esquecer disso. Há uns 2 anos atrás, eu estava lá no quintal de casa orando de madrugada, lá fora, perto da piscina. E eu estava brigando com Deus. Não era uma brigação, não era uma oração, era um fight. Fight com o Eterno. E eu falei para Deus, se o Senhor não me der um sinal agora, eu vou olhar para o céu, se o Senhor não me der um sinal agora, o Senhor vai se ver comigo. Está esperando. Você acha que Deus me deu um sinal? Não deu nada. Não deu nada, não deu nada. Ele só me deu uma memória. Olha o que você está falando. Depois de 2 anos, eu vi algumas coisas acontecendo e eu lembrei de Deus falando. Olha o que você me perguntou. E às vezes Deus vai levar 1 ano para te responder. Deus não é aquele que responde. O WhatsApp de Deus fica azul, mas ele não responde. Ele vê e não responde. E depois, é azul que fica no WhatsApp, né? Pô, mano, você tá vendo? Eu mandei o WhatsApp, tá azul, ele tá vendo. Estava online, ele estava online. Ele tá vendo, está dizendo que não está vendo, mas está fazendo stories. De repente você vê, Xande, que Deus sempre esteve lá, né? E que às vezes a gente conta pouco com Ele diante das nossas tempestades, porque a gente acha que a gente vai resolver com a nossa técnica. A gente acha que vai resolver com a nossa habilidade natural. E nem sempre vai ser sobre a sua técnica. Muito embora a sua técnica foi dom dele para a sua vida. Mas vai ser, às vezes, quando você descobre que ele está no seu barco e você está desfrutando pouco da presença dele. Queridos, a espiritualidade, o encontro com Deus precisa ser uma constante na nossa vida. A oração não pode ser uma coisa que a gente vai fazer de vez em quando. Eu preciso contar com Deus no meu ir e vir. Eu só vou ter consciência de orar e de olhar para o faminto e de ver para as dores do mundo e ajudar quando eu aprender a agradecer a Deus pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia. Quem não tem gratidão pelo pão nosso de cada dia, dificilmente vai ter sensibilidade para ver a dor de quem não tem pão à mesa. Quem não tem a vivência de saber que o Pai não é meu, o Pai é comunitário, dificilmente vai entender que a sua espiritualidade acontece em comunidades também, onde você encarna a sua fé. E às vezes é pouca coisa, Laís, às vezes é só isso. É pegar o microfone e falar, ver... Quando vocês falaram hoje, o Xande falou, eu estou saindo de casa. Pô, mas me deu uma alegria tão grande, cara. Eu falei, eu estou saindo de casa, chegando para ajudar a arrumar. Eu falei assim, uau! Essa mesa farta aqui, queridos, isso aqui para mim é banquete de Deus. É simbólico. É o sinal de que nós fomos chamados para sermos uma comunidade de partilha. Porque às vezes não é sobre muito trazer. Por exemplo, o Franklin não trouxe nada hoje. No elevador ele queria subir com uma sacolinha minha. Ele quer uma ajuda? Eu falei assim, Conheço o meu eleitorado. Eu falei, o quê? Ele, deixa que eu te ajude. Eu, Mas você está levando muita coisa. Eu falei assim, Posso te ajudar? Eu, Ainda vou te caguetar no culto. Mas é isso, é uma troca de pão, uma partilha é isso. Eu posso trazer uma coisinha. Jesus pergunta, o que você tem? Dá-lhe vós mesmo de comer. E às vezes essa coisa simbólica de você trazer uma coisinha. Eu ouvi alguém falando assim, estou correndo para chegar cedo para arrumar a igreja. Eu falei, eu quero ser esse lugar, eu quero fazer parte da sua.
dessa Soul. Uma preocupação da gente fazer uma caminhada que não é só uma caminhada, é uma comunhão, é estar junto. Nessa manhã que Deus, pelo Espírito Santo, possa trazer alívio para você e acalmar o seu mar. E fazer parar o vento. Mas que você saiba que Deus também te deu poder para acalmar o vento na vida de algumas pessoas. A resposta da Soul está me trazendo uma sobrevida ministerial. E eu sempre acreditei num sonho de igreja ser uma comunidade de partilha. A Soul existe há 13 anos. O Ale está aqui com o Johnny, que estava com a gente lá desde o começo. O Johnny é pastor de uma comunidade. O Ale é sogro do Johnny. Fiz o casamento do Johnny da Tamires. A Cleide não pôde vir, porque machucou um pouquinho o joelho, não conseguiu vir. E eu amo ser pastor da Soul, mas eu estava cansado. E quem estava perto de mim, os pastores, parece que a sensação que eu tenho é que eu estava remando, sabe? Num lugar que não saía. Sabe que você está ali na vala? É na vala que fica do surf, né? Você está nadando, você não sai da praia. E eu falei para Deus, eu preciso de uma sobrevida. E a gente fez o cursilho, foi uma bênção. A pastora Cíntia tem falado isso comigo. Era você que eu queria falar sobre o culto de quartas, né? Lembrei que tinha mais uma pessoa que eu queria que falasse. Cada vez que eu vejo a igreja se movimentando como eu tenho visto, eu vou ser pastor de vocês há pelo menos mais 25 anos, tá bom? Pode contar comigo por 25 anos. Porque está sendo muito bom.